ela foi pensada na forma de uma conversa com a professora Maria Helena Martins Torres. Pensamos nessa sessão refletir um pouco sobre a narrativa política do governo federal que dissemina, né, uma ilusória dicotomia entre saúde e economia, disseminada na narrativa política do governo federal, que coloca para a população, através dos meios, especificamente via as redes sociais, mensagens via WhatsApp, essa escolha ilusória entre reabrir a economia do país com a justificativa de assegurar a renda imediata das famílias, em contraposição ao isolamento social recomendada pela Organização Mundial da Saúde e também pelo ministro exonerado Luiz Henrique Mandetta. Hoje, no Brasil, nós estamos há 61 dias sem ministro da Saúde, estamos com o ministro interino da Saúde, vinculado a grupos militares que estão no comando de vários ministérios do Brasil, inclusive no comando da saúde. Acho que ontem ou hoje nós tínhamos algo em torno de 72 mil vidas perdidas. Falou dias atrás, ontem ou antes de ontem, em uma política genocida, e esta sessão é para refletirmos um pouco sobre essa temática. E vamos trazer um pouco o capitaloceno ou antropoceno, que a professora Maria Helena, ela me mostrou. Esse livro, o título dele é Antropoceno ou Capitaloceno, Natureza, História e a Crise do Capitalismo. A minha edição aqui é de 2016, pela Kairos Book. Ele também é um geógrafo na Universidade de Binghamton. Ele é professor associado da Sociologia e também é um pesquisador do Centro Fernando Braudel. Suas pesquisas têm como foco história do capitalismo, a história ambiental e a teoria social. O livro editado por Jason Moore, publicado pela Kairos Book, está dividido em 3 partes, com uma introdução assinada pelo próprio Moore e mais 7 capítulos. Trata-se de uma coletânea de artigos escritos por vários autores, que colocam no centro do debate a seguinte indagação: as mudanças sociais, as mudanças ambientais, geológicas, que ocorrem no plano da biosfera, podem ser analisadas a partir da categoria antropoceno? Ou o termo capitaloceno seria uma matriz analítica mais precisa, para refletirmos sobre as crises e os crimes ambientais? Antropoceno seria uma categoria de análise pertinente, diz o autor, porque nos coloca algumas indagações sobre o cenário contemporâneo, mas não as responde. Uma determinada vertente dos estudos ambientais argumenta que antropoceno seria uma nova era na história da humanidade, uma nova era geológica, que se refere ao conjunto de transformações que afeta o sistema do meio ambiente no planeta. As origens de tais transformações poderíamos identificar nas mudanças climáticas e depois na contaminação dos oceanos e dos solos. A partir desta categoria, poderíamos ter uma matriz de análise da sociedade contemporânea. Então, antropoceno é uma categoria que foi elaborada por Paul Crutzen no ano 2000.
E o ponto central dessa categoria diz que a ação humana sobre a natureza é a raiz da crise planetária, da crise ambiental. Há uma espécie de aritmética verde, que é a base dos estudos ambientais. Sociedade mais natureza é igual à história ambiental. A reflexão em torno da categoria antropoceno é insuficiente, diz o autor, para análise, porque não considera as questões do poder, do trabalho pago e não pago, as questões da reprodução ampliada do capital, a questão do imperialismo, do antropocentrismo e, de certa forma, absorve o dualismo homem e natureza, mente e corpo, mente e natureza. Já o Capitaloceno propõe uma nova forma de reflexão, de pensamento. Temos que pensar o homem dentro da natureza, dizem os autores, e a natureza dentro do homem. Esse é um dos pontos centrais dessa ideia do Capitaloceno. É pensar o homem dentro da natureza e a natureza dentro do homem. Neste sentido, a crítica central é o dualismo, esse binarismo e oposição entre natureza e cultura, homem e natureza, sociedade e natureza, cuja origem é a episteme ocidental, é a ciência moderna, é o eurocentrismo. A ideia da existência de uma natureza barata, depreciada, ela é pensada como uma dádiva. As narrativas do Jardim do Éden também mito fundador e sociedade autoritária. Não é que a natureza tenha sido depreciada. Trata-se de um processo histórico, com início nas grandes navegações e descobertas. Jason Moore pontua historicamente o processo. Aliado aos projetos colonialistas, século XVI, e desde o nascimento das ciências baseadas no pensamento cartesiano, que pressupôs a dualidade corpo e mente, homem, natureza, natureza e sociedade. Coloca a natureza como objeto passivo de exploração, ou seja, aliada à história do próprio capitalismo. Tanto a natureza sempre foi considerada objeto de exploração, visando a administração colonial, mas o homem, basicamente o homem, chamado de homem primitivo, que se converte em objeto de ciência para a antropologia, também é considerado objeto de exploração, porque é confundido com a própria natureza. Podemos citar os índios na América Latina, os escravos oriundos do continente africano, as mulheres em uma perspectiva de gênero e o Capitaloceno, como uma era do capital, estamos passando por mudanças profundas. Trata-se de um momento de transição e de crise socioambiental, de uma crise planetária, de uma crise civilizacional. Estão se transformando em uma velocidade jamais experimentada antes. David Harvey denomina está na raiz das diversas formas de dominação, opressão, subordinação em planos, e possibilitou a empresa capitalista. O domínio capitalista, colonial, racismo ambiental, a assimetria de gênero. Certamente trata-se de expressão análise disciplinar. Alice, está travando muito, professora. Está travando? Parou mais agora. Agora, no final, não está dando para entender, Alice. 2 segundos. 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 2 se
Está travando? Então a gente pode passar para os slides, Augusto. Vê se você apresenta. A minha internet está oscilando hoje. Talvez possa continuar. A gente vai para os slides agora ou é para a explanação de Maria Helena? Pode ser, pode começar com a explanação da Maria Helena. Porque a minha internet hoje está oscilando. Sim. Sim, então não vamos poder escutar. Bueno, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que estas questões que a professora Alicia planteou como base do livro que vocês fizeram na leitura hoje, é precisamente o marco da discussão para hoje, não? Temos pouco tempo, vamos ver como podemos fazer este diálogo, esta discussão. Eu vou permitir poner aqui eu não pude fazer em português, está em espanhol, então é para que vocês pratiquem esta outra língua de todo o continente, onde temos que estar mais juntos. Então, eu estou aprendendo portunhol, então vocês vão aprender portunhol também. Então, este capitaloceno, esta economia global neoliberal tem umas características muito específicas e todas elas, se vocês veem aqui, todas elas têm um impacto na saúde. Tem um impacto na saúde, todas elas. A concentração da terra, a forma de produzir, os químicos que se usam. Agora, recentemente, todo este exploração a céu aberto dos minerais. Antes eram minas debaixo do chão. Agora eles chegam, pum, explotam todo, pum, 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 e daí sacam os minerais. Um grado de impacto ambiental nunca visto, não? Tem, como a professora Alicia comentou, começado desde há muitos siglos, mas agora está muito avançado, muita destruição dos biomas, e, por supuesto, nós já vemos esta pandemia que estamos agora experimentando como um resultado o desbalance no planeta dos biomas e realmente temos que repensar este modelo da economia que se basa na privatização, a tira das fronteiras através dos acordos de livre comércio, os monopólios dos transnacionais, a tecnologia, enfim, a privatização dos serviços, cortar os pressupostos, tudo está, não? Os orçamentos, não se tem orçamento, nós estamos vendo agora todos os cortes dos orçamentos na educação, na saúde, enfim, todas estas características desta economia. E estão dentro de um modelo de produção, e por isso se chama, estes autores propõem que se chame capitaloceno. Não é só antropoceno, porque não são todos os humanos que estão fazendo isso. É uma característica especial de um modelo que está afetando tudo o planeta, e afeta toda a saúde. Então, estão intrinsecamente relacionados, não? A economia, a saúde, a vida, tudo é muito relacionado. E eu quero aqui mostrar, como exemplo, eu sempre gosto de tomar como exemplo o país que é, não? Número 1 neste sistema capital, onde tem sempre dito que e toda a ideia, a mídia
a ideia do o sonho americano, não? Todo mundo quer ir para lá, sim, vamos. Então, eu quero mostrar estes dados históricos de que passou nos Estados Unidos. A ver se vocês podem ver. Espero que vocês vejam meu cursor aqui. Então, Sim. sim, é ótimo. Então, se vem aqui, desde 1910 até 1980, isto é os ingressos netos, como vocês dizem isso? Líquido. Ingresso líquido. Ingresso líquido dos produtores de familiares dos Estados Unidos, ¿no? Bueno, produtores agrícolas. Eran familiares, no, ¿cómo se hace aquí? Hasta aquí eran todos eran famílias, depois se diversificam. E aqui vocês veem os custos de produção. Então, não? Mais ou menos, nestas décadas, mais ou menos, os custos de produção e os ingressos líquidos subiam, baixavam. Mas o que passou aqui depois de 1940? O que passou no mundo? Nos 40. Que tivemos? Alguém que se anime? Gran cambio, gran sucesso mundial nos 40, na Europa. Bueno, foi mundial. Escuto, eu não vejo, pero... Gente, vocês podem abrir o microfone para falar, ela não vê vocês escrevendo, porque ela está no slide. Bueno, leia o que eles dizem. Eles dizem Como? Segunda Guerra Mundial, eles dizem. Isso, correto, muito bom. Claro, então, o que passa? Na Segunda Guerra Mundial se experimenta com químicos, muitos químicos que se usam na guerra. Quando a guerra termina, então eles voltam, os Estados Unidos foi um dos contendientes muito importantes e dos ganadores, e eles voltam todos esses produtos químicos que desenvolveram para a produção agrícola. Mira, agora aqui temos isto, vai matar todo este mato. Desenvolveram muitos, esse tipo de coisas, sobretudo para as guerras onde tinham muito mato. Depois foi terrível, que usaram coisas terríveis na guerra do Vietnã, mas todos esses químicos se voltaram para a produção agrícola. Então, os custos de produção, não? Incluso a maquinária, os grandes tratores, tudo isso foi economia de guerra. E eles voltaram para a produção, não? A nível dos Estados Unidos e também de todo o mundo. E mostram como, não? Isto é bom, isso é a modernização, essa forma que vamos produzir. E se bem que passa aqui com os ingressos líquidos dos produtores, realmente vão para baixo. A princípio, grande aumento dos ingressos, mas depois vão para baixo. E os custos de produção, mais e mais e mais. Se vendiam pacotes inteiros com crédito, as famílias, não, eram pressionadas, não, você tem que modernizar, você tem que pegar isto, mire, é muito bom. E quase forçavam a tomar os empréstimos para pegar todos essa maquinária, as sementes, e, bueno, tudo. E continua. O que passou com essas famílias produtoras que seus ingressos foram baixando e suas deudas foram aumentando? O que vocês acham? Quase desaparecem. Aqui temos dados de 1945 para 1992. Agora está cambiando agora mesmo, porque há um movimento de reversa para a terra. Pero de 6 milhões de áreas de produção rural nos Estados Unidos, continuamente tem desaparecido
as famílias trabalhando na terra, igual que tem passado no mundo. Então, este sistema econômico afeta o coração da saúde, os alimentos, e as pessoas que produzem os alimentos, que desaparecem. Isto passa lá, e os grandes companhias transnacionais pegam a terra que eles já não podem trabalhar, então se crescem os monopólios, e poucas pessoas agora têm a terra, não? E que passa com todos os pobres? Isto é só nos Estados Unidos, pero é o mesmo processo em todos os países. E não apresento datas do mundo, pero isso leva a uma crise mundial terrível, e especialmente os povos indígenas, os camponeses, todas as pessoas que moram na terra, pues están en una crisis, y comienza un periodo muy grande de organização mundial também. Então, a globalização do capital levou a tal crise que, então, agora a globalização do abaixo também está crescendo, não? Ou começou a crescer nos 90. Muitas organizações, muita organização social, como agora está sucedendo novamente, não? Por outros eixos, pero muito, como se diz, respondendo a esta problemática do capital, não? Deixa eu ver aqui o tempo. Ok, vamos bem. E os povos camponeses, indígenas do mundo se juntaram e propuseram um modelo alternativo que eles chamaram soberania alimentária. E nesta soberania alimentária, tudo está ali. O direito de produzir. E como vamos produzir? Se temos que proteger nossa economia nacional, porque todo chega de fora, com preço muito barato, então não podemos produzir porque é mais barato comprar esses alimentos que chegaram de fora que eu produzo aqui nesta terra. E precisa reforma agrária, tem que ter terra, as pessoas têm que ter terra assegurada para produzir os alimentos com preços justos, porque também ok, eu tenho terra, não? Eu produzo, mas quando levo para a feira, um preço tão barato que tampouco dá, não? Então, é uma série de combinações que tem que ter a política para assegurar que isso sucede. Acesso ao mercado local, nacional, para os próprios camponeses. Que passou que os Estados Unidos, por exemplo, para toda a América Latina, e depois Brasil também para outros países, com essas grandes produções, não, de monocultivo, com todos estes incentivos, os pequenos produtores desapareceram, mas os grandes, transnacionais, começaram a, se diz dumping em inglês, não sei como se diz em português, não? A enviar com preços muito baixos todos esses alimentos, então se tem que proteger, não? As fronteiras para que esses alimentos tão baratos e, además, transgênicos e terríveis não entrem para o país. E, então, os produtores camponeses tenham acesso ao mercado. E, então, se têm acesso ao mercado, eles têm ingressos, e então toda a economia se continua. É uma visão de uma economia sostenida desde abaixo, não desde arriba. Essa ideia de que se você tem algumas empresas ou empresários e depois aí vai ser, em inglês, não? O trickle down, vai para baixo, não, aqui a ideia é não, vamos todos de abaixo sostener hacia arriba. Então, você tem que ter uma proteção para a economia, tem que ter terra, reforma agrária é fundamental. E esse direito de ter alimentos sanos e acessíveis e apropriados para a cultura desse lugar, não, desse país.
y es un derecho de cada pueblo, de cada país, para definir sus propias políticas agrarias, alimenticias, su propio modelo de salud. Y esta propuesta también nació con los movimientos, pero fue una lucha, ¿no? Fue una lucha. Y es nessa luta, o mesmo sistema, os governos começaram a criminalizar a esses povos que se organizavam para demandar para fazer essas demandas. E temos, bueno, este grande problema, Brasil lo vive muito contínuo, não? Os assassinatos dos líderes, a encarcelamento, um grande problema, é realmente uma luta de vida ou morte, não? E dos principais obstáculos que os camponeses identificaram muito claro que são obstáculos para a soberania alimentar, são os tratados de livre comércio. Isso que passa? E eu acabo de compreender, porque eu estive leyendo os resultados de uma pesquisa de uma colega. Então, os tratados de livre comércio são a ponta de lança. É decir, vamos com um tratado acordar que nossos países vamos fazer intercâmbios, blá, blá, blá. Pero nessas letras diz basicamente que os países têm que abrir as portas para os produtos, para as empresas, e esses tratados têm direitos, são mais importantes que as leis locais. Então, é uma estratégia fabulosa para o capital, não? Firman os tratados, sim, vai ser muito bom, mas com esses tratados, por exemplo, a Monsanto levou a corte e hizo uma demanda, como se diz isso em português, contra um produtor de Canadá, porque estava usando umas sementes que Monsanto tinha patentado. E essas sementes o produtor não usou, só que com o vento, as sementes volaram para sua terra, e esse, claro, era um produtor canadiense que estava dentro desta organização, que está promovendo a soberania alimentar, porque os camponeses de todo o mundo, do norte e do sul, estão juntos nesta luta. E então a Monsanto foi e em base a esses tratados de livre comércio, eles levaram para a corte a este camponês que perdeu, por supuesto. Então, se tem uma proposta alternativa para reabilitar a produção camponesa como o coração dessa renovação camponesa, quilombola, indígena, não como uma questão de assistência social. A ideia é que o desenvolvimento econômico seja de essas pequenas unidades de produção com bons preços, com uma verdadeira reforma agrária, que se tenha uma terra boa, não aquelas terras cheias de pedras que não tem solo. E com essa tecnologia que os camponeses têm desenvolvido por tanto tempo, não? Trabalhando juntos os animais, as plantas, as matas, a floresta, todo natural, agroecológico, ¿no? Con esos ciclos de nutrientes, produzir para a produção pequena para cidades. Não se precisa essas grandes produções que requerem de muitos químicos para controlar as pragas dos monocultivos. Uma coisa muito importante é a biodiversidade.
Então, em uma pequena produção, você sempre tem de todo, não? Tem as galinhas, tem os porcos, tem as plantas. Então, se produz de uma forma onde se pode experimentar essa unidade somos natureza, não? A professora Alicia planteava ao princípio essa dualidade. E aqui, ojo, todos vocês, se vocês estão aqui é porque temos muito treinamento na universidade de achar separado nós e a natureza, não? Como somos diferentes, somos separados. É muito difícil como lograr achar que somos natureza. E aqui está. Esta corporeidade, este que somos, esta mente, tudo que está aqui é natureza. Somos natureza. Aqui está o laboratório. E nós estamos na área de antropologia, pero vocês todos em ciências sociais, este é nosso laboratório, para entender que é isso que somos natureza. E este tipo de economia a nível mais pequeno, mais local, a pequena escala, aqui também é uma parte de experimentar que é isso, ser natureza. E toda esta luta nós estamos vivendo agora, estamos juntando, voltando a ver os povos indígenas do mundo, os povos quilombolas, os povos camponeses, que eles estão fazendo isso por muitos siglos e han sobrevivido todas as guerras de extermínio que têm sofrido. E se sigue esta organização. E vocês, a nível das suas casas, das suas famílias, das suas comunidades, também, vamos, achem, a ver, o que eu estou fazendo com os desperdícios orgânicos? O que eu faço com eles? Como eu trato as coisas que estão aqui perto de mim? Porque tudo é natureza e eu sou natureza. Ou podemos chamar universo, não temos que chamar natureza. Todos somos parte do mesmo. E a economia divide e faz a natureza, eu posso pegar qualquer coisa da natureza e nem sequer está tomado em conta nas contas da economia. Não custa nada, você só pega. E os números só começam de quando você vende, dá um valor e se joga na bolsa de valores e é como se chama? Uma aposta. Vamos ver, agora o valor vai ser mais alto, vai ser mais baixo. Vejam o que está passando agora com a Bolsa de Valores. É um jogo que é surpreendente. A base da economia está fundamentada nesse jogo de cartas, de apostas das grandes transnacionais e os governos para pôr os preços. Oh, God. Então, esta grande organização mundial, que se chama La Via Campesina, é quem junta todos os movimentos camponeses do mundo. Aqui vamos ver, ele é de Haiti, ele que está aqui atrás é do País Basco, ela é de Coreia com sua tradutora, ele é de Java, de Indonésia, ela é, se não me equivoco, de Peru, ele é, acho que guatemalteco, enfim, de todo mundo, de África, de Timor-Leste, acho que este é de Nicarágua, enfim, não? De Moçambique, de Nigéria, de todo mundo estão juntos, e claro, também os camponeses deste grande país continental, vocês são um continente muito importante, e o movimento Sem Terra e 6 ou 7 outros movimentos, o movimento de atingidos pelas barragens,
o movimento de mulheres camponesas, enfim, muitas organizações brasileiras formam a Via Campesina Brasil e formam parte deste grande movimento. Então, esse movimento é um exemplo importante para tomar para estes momentos de crise, ok? Como vamos ir teciendo, juntando todos os movimentos que estão saltando por todos lados a raiz desta pandemia, não? Então, é importante, a Via Campesina, vayan para su página web y revisen, vean, es muy importante. Aquí, a ver, vamos a ver, aquí otro de País Vasco, de Honduras, ella es de Estados Unidos, ella es de El Salvador, y él es también de Estados Unidos. Acá atrás no alcanzo a ver todos los que están, pero es todo el mundo, y eso es muy importante, norte y sur, porque todos estamos afectados, todos somos humanos y naturaleza. Então, ai, perdão, deixa eu ver o tempo, e como tiro isto? Aqui. Muito obrigada, tivemos tempo ótimo, então temos um pouquinho de tempo para fazer esta conversa, perguntas, ou se a internet da Alicia está melhor, também pode retomar o que estava falando. Alicia, a senhora escuta a gente? Estou escutando, mas está muito... Quase não dá para ouvir. Eu não estou no ouço. A gente está escutando a senhora. A senhora tem mais alguma coisa para falar? A senhora quer que mostre aqueles dados da Amazônia? O Augusto preparou um slide com alguns dados atuais da Amazônia, dos crimes ambientais na Amazônia, com esse menino. Sérgio Salles, alguma coisa assim. Augusto, você pode apresentar o slide? Porque eu não estou ouvindo direito. Tá. Então, cadê aqui? Deixa eu colocar para apresentar. Vocês conseguem ver? Sim, Augusto. Tá. Sim, sim. Então, a professora pediu para levantar alguns dados, né, sobre a Amazônia e o Covid e a questão indígena, né? Então, pesquisando, eu encontrei dados, esse slide vai estar disponível depois para vocês, tem a fonte de cada informação na descrição, né? Então, a gente tem que, né, os sinais de devastação batem 3.000 quilômetros por semestre, nesse último semestre, né? Sendo que a gente tem um aumento de 25% em relação ao mesmo período do ano passado, que foi aquele mesmo período que houve uma queimada tão grande na Amazônia que São Paulo escureceu antes da hora, né? De 4 horas da tarde, São Paulo já estava totalmente escura, coberta por fumaça, né? A fumaça seguia um caminho que normalmente era seguido de chuva, né? A umidade bate lá na cordilheira e vai para a região sudeste com água, dessa vez foi com fumaça, né? E se daquele dia já estava ruim, agora está 25% pior, né? Então, a gente tem que 1.034,4 quilômetros quadrados de área sob alerta de desmatamento no mês de junho, né? O que foi um recorde para toda a série histórica, que começou a ser levantada em 2015. Teve também um aumento de 64% no acumulado dos últimos 11 meses, comparado ao período anterior, né? A um mês do fechamento oficial de desmatamento, alertas apontam tendência de aumento na devastação, ou seja, a gente não tem nenhuma expectativa de que vá melhorar a situação na Amazônia. O número de junho é 10,6% maior
que no mesmo mês de 2019, né? E também, né, dias após a divulgação dos dados, esses dados foram divulgados dia 10 de julho, se eu não me engano. No dia 13, a Coordenadora Geral de Observação da Terra, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ela foi exonerada, né? Era ela quem cuidava dessa observação territorial da floresta amazônica. Dia 13/7, ela foi exonerada. O governo disse que não foi por causa da divulgação dos dados, mas foi porque eles vão passar por uma estruturação do INPE, né? Ao mesmo tempo em que o MPF pede a exoneração do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, né? Por desestruturação dolosa, né, das estruturas de proteção ao meio ambiente. Então, a gente vê muito bem aí de que lado esse governo está. Aqui a gente tem um gráfico com os alertas de desmatamento, né? Aí aqui tem dizendo que os índices, né, eles indicam que mesmo na pandemia, a derrubada de árvores no bioma não foi interrompida, né? Em março foi quando a gente começou a fechar mais aqui na Paraíba, né? Então, a gente vê que é justamente em março que começa a aumentar os alertas de desmatamento na Amazônia, ou seja, não tem tempo ruim para desmatar a floresta, né? O acumulado do ano tem um aumento de 25%, como a gente viu, né? Então, aqui a gente tem, em relação a agosto do ano passado, no período de agosto e junho, né? Em cinza está 2019, e de 2018 a 2019, e em vermelho 2019 a 2020. A gente vê que teve um aumento, né, bem significativo. Esse daqui é a imagem mais chocante, eu achei, né? Isso aqui foi retirado do site do Instituto Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, com visualização do desmatamento acumulado na Amazônia. Então, se vocês forem ver aqui, a região da Amazônia que fica perto do Cerrado, então na fronteira com a Caatinga, lá no Maranhão, né, e aqui nas margens do Rio Amazonas está sendo desmatado. Olha o Acre como está, né? Então, tá complicado. Isso aí é interessante da gente ver que nada disso vai passar de graça, né? Porque, como a professora bem disse, a professora Maria Helena, somos um só, né? Somos o universo. Então, o mal que a gente faz a um, com certeza a gente vai sentir também, né? O maior exemplo disso foi o que aconteceu em São Paulo. Então, sobre Covid-19 e os povos indígenas, né? A gente vê aqui um gráfico, né, que mostra o aumento, e aí a gente tem 15.180 casos confirmados até o dia 15 de julho, 517 fatalidades de pessoas indígenas e também 129 povos afetados, né? Esses dados eu vi na plataforma de monitoramento da situação indígena da pandemia, e os dados, tem uma diferença entre os dados do governo e os dados que eu vi nessa plataforma, que é composta por várias entidades, a FUNAI, algumas organizações não governamentais, enfim. Pronto, aqui a gente tem um índice de vulnerabilidade de terras indígenas, né, à dispersão do coronavírus. Esse índice vai de 0 a 1, né, e esses dados foram levantados pelo Instituto Socioambiental e pelo Centro de Sensoriamento Remoto da UFMG, né. Então, a gente vê aqui que as principais terras indígenas, né, com índice de vulnerabilidade alto, a gente tem a terra indígena de Barragem, em São Paulo, a Yanomami, em Roraima, né. A gente vê que grande parte aqui, a metade, é no norte, né, são desses indígenas da Amazônia. Aqui a gente tem um mapa que mostra bem isso, né. Vocês podem ver aqui quase que a fronteira certinho da Amazônia Legal. E é justamente onde os indígenas correm mais risco de ocorrer uma dispersão
do Covid-19. Então, esses foram os dados que eu levantei, né, e é interessante para a gente fazer uma reflexão, né? Obrigada, Augusto. Eu acho que se vocês lembram, tivemos muitas mortes, uma mortandade terrível quando chegaram os europeus para as Américas, porque traziam com eles também muitas questões biológicas que não se tinham as defensas. Então, agora isso está passando a todo mundo com este coronavírus, não? Por isso também todas estas medidas de distanciamento social, mas o que temos visto, e vocês têm visto, esta grande desproporção de afetação para os grupos que têm mais desvantagens, não? Que já têm todos estes siglos acumulados de políticas que vão em contra deles. E aqui diz um comentário, não? Disso que diz, se tem dito, vamos privatizar a Amazônia, porque então agora sim vai ser cuidada. Não? E eu acho que é importante para todos nós discutir como nossa economia personal, não? De nós, aqui a nível de nossa casa, de nossa família, e também o governo, não? Como estamos fazendo aqui a nível de nosso prédio, de nossa comunidade, como é que é? Participamos? Não participamos? Vem de fora, estamos atentos, sabemos o que sucede aqui a nível mais pequeno, não? Também da cidade, do país, pero, sobretudo agora que estamos neste confinamento, estar alerta, estar atento, como que está passando aqui, o que eu estou fazendo, a quem estou comprando. Eu vou para as grandes tendas ou eu compro para os produtores locais? Esse tipo de perguntas, onde nós podemos ter um pequeno câmbio, uma pequena... Eu só tenho R$50, pero eu pago para esta companhia ou eu pago para este camponês? É uma diferença, é pequena, pero a suma de todos é que essa parte de abaixo se vai fortalecer. Então, aunque muitas políticas parecem muito longe, como vamos afetar? Se requer construir estas redes, e já estão sucedendo. Muitos de vocês também seguramente são parte de estas resistências, pero acho que é uma oportunidade para fazer alguns cambios a nível de este corpo, deste ser que sou, com esta comunidade pequena que eu tenho, minha família, meus vizinhos, e ir fazendo esses cambios, porque temos muito treinamento, pero muito, para fazer as coisas rápido, fácil, eu vou e pego. No México, os povos mijes fecharam a carretera e não deixaram entrar os caminhões, Caminhões. Os caminhões que têm comida chatarra, nem Coca-Cola, nem Sabritas, nem sopa Maruchan, não entra nada, porque eles se deram conta que as pessoas que estavam sendo mais afetadas pela saúde eram essas que estavam comendo qualquer comida chatarra, nós decimos, não sei como se diz aqui. Industrializadas ou ultraprocessadas. Ultraprocessada, sem nutrientes, muito mala. E esta pandemia de obesidade que eles veiam, que passa em nosso povo, não? Nós temos milho aqui, mas se consegue barato, fácil, e com todos estes acessos a programas sociais, com dinheiro, então os pequenos, as crianças, iam a pegar essas comida chatarra, pegavam, desenvolvem gosto, não? Um gosto do sabor, então eu quero isso. Se deram conta disso e então fecharam, não entra mais essa comida chatarra,
Então, vamos fechar nossa porta para essa comida aqui. Aqui a minha casa não entra essa comida chatarra. É uma pequena decisão de nossa política aqui da economia caseira que poderíamos fazer, porque esses são gostos, não? Que se vão fazendo e que nós fazemos sem achar, não? Sem achar. Estamos comendo uma grande quantidade de agroquímicos, de venenos, de contaminantes, que não estão ajudando a fortalecer nosso sistema de defesa imunológico, e que então, quando chegue o coronavírus, não? Professora, é bem dramático, porque é justamente nos Estados Unidos que tem a maior população de obesos no mundo, né? E México está seguindo detrás. Ah, que coisa horrível. Mas, e lá nos Estados Unidos, o acesso à saúde é particular, né? É totalmente pago, diferentemente do Brasil. Então, a gente, tipo... Então, por isso, eu insisto muito o que podemos fazer a nível micro, com vocês, aqui, na minha vida, quando estou nas aulas. E outro treinamento que temos que fazer é, cada vez que podamos, lembrar, sou natureza. Entre mais atenção ponhamos o que passa aqui, me dói aqui e uma pastilha, né? O que passa? A ver como sucede. Temos muita, como se diz, sabedoria de nossos ancestrais. Temos muitas. Nossas avós, nossos avós, todos temos muitas receitas para chá, para remédio caseiro. Tudo isso é sabedoria que vem de nossos ancestrais. Então, e precisa ser recuperado. Recuperar essa sabedoria, essas práticas e dar valor à natureza. Que fácil que jogamos qualquer coisa. Que fácil. Não? E vem um bicho, matamos instantaneamente. Não? Então, essa abertura é diário. Quando você acorda, quando você vai comer, as coisas básicas são comida, desechos, respiração, é muito básico. A economia e a saúde e a vida, tudo é junto. Então, temos que começar a refletir o que estou fazendo hoje, eu, agora. E ali, pouco a pouco, además de juntarmos com essas grandes redes que há aqui em João Pessoa, em Brasil, em Latinoamérica, ler espanhol e falar espanhol também, para que nos juntemos mais. Eu vou promover muito lá no México, já vamos fazer ali um oásis brasileiro, vamos convidar a todos vocês para fazer estas lives em portunhol, e eu fecharia com isso, porque já são 7h01 e eu sempre sou muito pontual. A menos que vocês quisieran continuar, agradeço muito o convite. E, bueno, são ideias para refletir, não? Para refletir mais que a discussão, porque também na academia estamos muito treinados para estar acá. Então, a tarefa para hoje, para esta semana, además das leituras que tem que fazer, observem para vocês, observem seu corpo, onde dói. Agora que temos muita tensão, eu tenho aqui problema com minha mão, tenho problema com tudo isso, não? O que passa? O que posso fazer? Como posso ajudar? Como eu respiro? Notem, quando estão com raiva, você tem um tipo de respiração. Quando estamos alegres, celebrando, contentes, tem outro tipo de respiração. Quando estamos tensos, tem outro. Observem, vejam como é. Notem, voltem para vocês. Agora que estão escutando a nós, também, vocês escutam, mas vocês também notam esta corporeidade, esta natureza que são. Como é que está no chão? Como se sente essa mãe natureza que
que nos sostiene, não? Como é que é? Então, muita observação, fazer-se muito científico para observar, para conhecer o que estou comendo. Às vezes digo, oi, algo comi, não sei o que tem. Põe atenção que estamos comendo. Que faz mal para mim? Tal vez esto, tal vez outro. É que não estamos mirando. Podemos ser muito científicos e tomar nota. Agora que estamos todo o tempo na casa, podemos tomar nota. Eu tomei leite e passou isto. Eu comi isto e passou isto. Então, convertir-se em um observador, observadora de sua própria existência, essa existência que é a natureza, o planeta, e fazer pequenos cambios, pouco a pouco, e todos os grandes que podamos, pero diário. Hoje, quando vai você a deitar? Qual foi o cambio que eu fiz hoje? De que me di conta hoje desta existência que sou? E ali, pouco a pouco, o tempo passa muito rápido. Já temos 4 meses aqui encerrados. Então, cada dia uma observação e conhecermos mais. E ali, nossa economia, saúde, vida, tudo se vai ir tecendo com a economia, vida, saúde de todo mundo. E muito obrigada. Professora, então, as pessoas estão gostando muito aqui, estão elogiando bastante a senhora, a explicação. Eu queria pedir que, se possível, vocês ligassem as câmeras para a gente poder tirar um print bem massa Boa ideia. dessa aula. Isso. Né? E também depois ainda tem um tempinho para que possam realizar algumas perguntas, né? Algumas colocações, tanto no microfone como no chat. Se quiserem abrir o microfone depois da foto, né, para fazer os questionamentos, está aberto, viu? Tá certo. Letícia, Clara, Alexandre, Fernando, se puderem ligar a câmera para a gente tirar aquela foto bem massa. Sim, porque eu vou levar para Chiapas. Ela vai levar para Chiapas, no México, gente. Ai. Foi. Ótimo. Tirei, gente. Ok, então, vocês têm alguma colocação para Maria Helena? Acho que Maria Helena respondeu a maioria das perguntas aqui no chat. Então, agradeço a professora Maria Helena por essa conversa hoje sobre essa relação entre economia e saúde, esse ser que somos. E Maria Helena está com passagem já para mais. Maria Helena. Tá certo. Eu não estou ouvindo direito ainda, mas vocês me ouvem, né? Eu não escutei, pero... Uma parte quebrou, outra parte ouvimos. Então tá. Então, Vitória, acho que eles ouvem você, Augusto, vocês encerram, e a próxima sessão nós vamos ter aqui o nosso cacique Potiguara Natan, falando sobre as economias, a pandemia em terra indígena. Então, eu agradeço a presença de todos, e agradeço, Maria Helena, mais uma vez, viu? Boa noite. Boa noite, muito obrigada, e até. Até, Maria Helena, obrigada aí por tudo.